Então, É, assim, então, as pessoas têm essa necessidade ao invés de se juntar. Vamos estudar juntos. O que a gente está propondo aqui é que a gente estude juntos, que a gente misture as áreas do saber em prol de um bem maior, que ensinar pessoas com atraso no desenvolvimento. Porque quando a gente entende a análise do comportamento, ela é sobre aprendizagem. É sobre como eu posso ensinar de uma maneira mais eficaz, mais efetiva. Estou falando de conceitos de aprendizagem. E a gente precisa aprender o tempo todo. O tempo todo, quando a gente vai aprender uma habilidade nova, a gente está falando de aprendizagem. Então, a gente exatamente. usa esses princípios, usa procedimentos para a gente planejar contingências aí de aprendizagem para essa criança. E aí, como essa criança tem muitos atrasos no desenvolvimento, a gente tem muitas coisas para poder ensinar, para poder planejar. E para eu ensinar, eu preciso avaliar. Então, uma coisa vai levando a outra. Mas o ponto base é que eu estou falando de aprendizagem. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de compreensão. E todos esses profissionais que estão trabalhando com pessoas com atraso de desenvolvimento, eles estão querendo ensinar alguma coisa. Então, quando eu falo ensino, eu estou falando que eu quero que essa criança aprenda. Então, eu estou falando de aprendizagem. Eu preciso entender o que é o processo de aprendizagem sob a ótica analítico-comportamental. Aí as coisas começam a fazer sentido. Então, a falta de conhecimento leva a uma má interpretação dos fatos. De como que eu vou organizar a minha prática para justamente esses pontos que são trazidos. Isso aqui você não pode fazer assim, porque você vai forçar a criança, ou não é dessa forma que você vai ensinar. Quando essas situações ocorrem, como que a gente deve agir, o que a gente deve fazer? Eu acho que esse foi um dos motivos que eu me esquivei um pouco dos pais, porque no início, quando eu atendia, eu sofria muito isso. E agora, fazendo coleta de dados para minha pesquisa, fazendo seleção de participantes, eu via coisas assim, crianças muito comprometidas, com comportamentos muito comprometidos, e eu precisei entender que eu não tenho controle sobre tudo. Então, assim, eu tenho algumas opções do que as pessoas podem fazer, mas eu não posso fazer por elas. Então, as pessoas precisam tomar consciência. Infelizmente, algumas famílias vão pagar o preço de não ter tido essa consciência antes. Mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas realmente, esse argumento do não tenho dinheiro para pagar a terapia, ele é muito comum. Não tem dinheiro para pagar o seu curso. E aí, se você for ver, se você der o curso para ele, eu sou capaz de apostar com vocês quantos por cento vão de fato assistir. Porque tudo aquilo que é dado, a maioria das pessoas não valorizam. Exato. Então, não Exatamente. adianta ter esse pensamento, porque infelizmente a pessoa não vai valorizar. Então, assim, ela precisa internalizar ela mesma, por ela mesma. As pessoas se engajam muito mais em, sei lá, aprender receitas sem glúten, sem lactose, ou ficar lutando por direitos, brigando por direitos, do que gastar esse tempo e energia para usar em prol do seu próprio filho. Quando as pessoas veem um método, assim, fazem um curso, alguma coisa, um curso assim de um método específico de alguma coisa, muitas vezes a gente fica querendo aplicar aquilo já na semana seguinte daquilo que a gente fez, quando é algo assim, algo específico, como por exemplo, o curso do PEX. A gente precisa entender que o PEX é um dos métodos de comunicação alternativa. Então, assim, é um método, é uma coisa fechada, mas nós, enquanto analistas do comportamento aqui, nós estamos com foco na função. O PEX, ela é uma forma da gente chegar na função da comunicação. Então, foi uma forma, um sistema, um método que foi criado com base, sim, na análise do comportamento, com base na teoria de comportamento verbal, mas a gente não pode ter como objetivo, por uma criança que é oralizada, colocar ela dentro daquele método, passando por todas as fases. Então, às vezes, ela vai só
usar por um momento inicial e depois aquilo ali já vai ser retirado, porque a forma oralizada vai ser a forma principal. O meu próprio filho foi diagnosticado com apraxia, eu usei o PEX, então assim, todo esse cenário ele é muito familiar para mim, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Então assim, mas eu acabei que eu não levei tanto adiante assim, o treino dele, ele tem algumas dificuldades com os fonemas, mas assim, para mim eu não estou muito interessada em saber se ele tem ou não tem, ou se é mesmo, se não é. Para mim a questão é qual é o resultado no dia a dia. Melhorar o processo de linguagem, melhorar essa aquisição, melhorar sim os fonemas, aí as técnicas de prompt, aí entra a fono, é muito importante. Mas assim, que nome eu vou dar para isso, eu não estou muito preocupada, não. Porque senão a gente gasta tanta energia com isso que a gente esquece do principal, né? Que é a intervenção, que é o que eu vou fazer amanhã de manhã com ele. Então, eu iria por essa linha.